dia, pessoal. Tá entrando no ar. Lista de ranking. Nova edição 3. Ou a terceira edição, como queria falar. Bom, o tema de hoje não vai ser nada agradável. Vai ser um pouco polêmico. E eu vou avisar uma coisa. Na lista de ranking de hoje vai servir como um alerta para abrir os olhos. Se vocês quiserem abrir e ficar atento, bem. Mas se quiser continuar a não acreditar, o que eu posso fazer? Então vocês é livre. Por certo, você deveria abrir o olho. E é isso. E não quero machucar ninguém, deixar chateado, mas se veio uma coisa a mim para eu alertar, aí nessa lista de ranking de hoje vai ser polêmico e serve de alerta. E o tema de hoje vai ser as 5 datas que não deveriam ser comemoradas. Aí que tá o polêmica, né? Nós vamos logo começar em quinto lugar. Bota aí em quinto lugar. Bom, o quinto lugar é o Dia das Crianças. Muita gente vê que essa data especial é para as crianças fofinhas, tão pequenina, mas na tradição católica tem uma versão aí. Diz que dia 12 foi descoberta a Santa Aparecida, que apareceu no dia 12. E aí, só que não foi reconhecido. E alguém idealizou o Dia das Crianças para festejar, para celebrar do tipo nascimento de Jesus. Até porque em Mateus fala-se que Jesus, no meio do povo, ele chamou a criança e disse assim: vinde todas as criancinhas ao meu reino. Mas também Jesus ressalta o seguinte: para quem quiser ser salvo, tem que ser puro como essa criança, sem ter nenhuma maldade. E aí, o tempo depois, como o Dia das Crianças foi popularizado, chegou a vez da Santa Aparecida. Só que aí inventaram um feriado para homenagear as crianças, para dar os presentes às crianças. Só que tem outro lado do escuridão que aparece aí. Na verdade, o verdadeiro significado do Dia das Crianças é adoradores ao Exuns, aos demônios. No terreiro, no candomblé, no Umbanda, se comemora o Dia das Crianças. No caso, Cosme e Damião, 27 de setembro e 12 de outubro. Uma coisa, um alerta é muito importante. Eu estava pesquisando e eu vi no YouTube o ex-pai de santo falando como é o ritual lá. Diz que eles até feto de criança para fazer macumba ali,
pra quando pegar um doce e jogar o feitiço em cima dos doces. E o tal do Everest, parece que manifestado numa pessoa entregou a bala para uma pessoa, para uma criança, e essa criança passou mal e ficou careca. E o repórter até perguntou se não daria para os filhos dele. E ele, inteligentemente, falou que não. Depois que ocorreu com a criança, ele disse que decidiu sair da Umbanda. E a igreja também, eles relatam para os pais prevenir com os filhos ao receber bala. Porque a bala não vem de uma boa ação, não. Então, ao todos os pais, lá por outubro, deve precaver, deve recomendar aos filhos e orientar. Se chegar uma pessoa estranha dando bala, não aceite. E se insistir, meta a carreira. Meta a carreira, porque não vai dar certo, não. E esse Cosme Damião é uma entidade da Umbanda. Bom, e vamos com a quarta posição da data que não deve se comemorar. Bota aí. Bom, e a quarta posição vai ser o São João, mais conhecido como João Batista. Mas por que a data São João não deve ser comemorado? Pela lei católica, diz que João Batista é o que se sabe. João Batista, Maria e Marta fizeram um acordo que quem se engravidasse primeiro e tivesse o primeiro filho, aí teria que fazer uma fogueira e que a fogueira vai soltando a fumaça de onde ela estiver. Mas como elas estão dando a entender que estavam perto, aí o que aconteceu? João nasceu e quando nasceu, Marta se lembrou do pacto que fez com a irmã Maria. Maria que deu a luz para Jesus. Aí ela pede, ou ela faz, ou ela pede alguém para montar a fogueira, acender a fogueira para avisar Maria. E aí Maria, quando vê ao céu, vê o cortina de fumaça, ela sabe que o sobrinho dela nasceu, no caso João. Nesse contexto católico, eles dão a entender, ele celebra o nascimento de João, fazendo uma fogueira. Só que uma celebração não precisaria de música e nem dança. Aí para fazer o São João, aí o contexto é que, para marcar a tradição aqui no Nordeste, tem que fazer uma fogueira e dançar forró para celebrar o nascimento de João. Só que pro lado da igreja protestante, eles relatam que o São João, eles celebram a morte de João Batista. Só que eu fui procurar a fundo
essa história. Só que João nasceu justamente no dia da comemoração do Shogun. Shogun diz que é um demônio que gosta de fogo, uma identidade gosta de fogo e gosta de fazer festa. E aí, para a Umbanda, eles entendem que João Batista faz parte de Shogun. Mas João Batista, todo mundo sabe que ele é apóstolo. Virou apóstolo. Se ele era do Shogun, então deixou de ser Shogun e foi seguir Jesus. O João Batista. Então, no termo do São João, que é celebrado em todo o Brasil, porque antigamente era só Pernambuco. Depois foi para Paraíba. Da Paraíba foi para o Rio e se estendeu. Só que, pelo contexto aí, o São João, o que diz ser São João, não está sendo por São João. Está sendo reverenciado ao Shogun. E até muita gente vai para casa das pessoas, dessa forró. Eu, por mim, já não ia mais, ficaria em casa. Mas o que acontece? Tem um parente que me chamou para ir pro São João. E aí? Bom, se não tiver outra alternativa de ficar em casa, ou tiver que ir mesmo, você já faz a oração. Ou reza, faz oração, peça proteção, bote Deus na frente, que é necessário. E uma dica maior aí. Não sei se você se lembra da dica da Xuxa. Não fale nada, fale menos, não fale nada, fique na sua. Se puxar assunto, você fala, você pensa, sei lá. Mas não puxa assunto. E no caso, se chamar para dançar, e você não tiver com vontade, aí você diz que não quer. Bom, você pode até querer uma brincadeira, que eu queria uma brincadeira uma vez, dizendo que eu era evangélico. Aí diz que não tá com vontade de dançar. Pronto. Aí dá uma desculpa aí, né? Que não tá afim de dançar. Quer ficar sentado e tal coisa. Mas celebrar São João aí não é bem São João, não. E eu fico pensando, se um Satanás e os demônios não gostam de fogo, como é que esse Shogun gosta de fogo? Vai entender, né? Então, minha dica é: não celebre São João, porque você está celebrando o Shogun. E se você tiver que ir pro São João lá para junho, aí a dica é essa: ore, fique em pensamento, não puxe assunto e pronto. Bom, e vamos para a terceira posição da lista de ranking das datas que não devem ser comemoradas. Bota aí no ar. Bom, estamos no mês de março, lá pro final de... Bom, basicamente em abril é a Semana Santa e a Páscoa. Data que marca a importância de dois lados, mas que ninguém considera essa celebração. No caso, não se deve comemorar dia da Páscoa e nem a Semana Santa.
Veja por quê. Semana Santa, na Sexta da Paixão, marca a morte de Cristo. Católicos, eles celebram a morte de Cristo e eles veem que para eles Jesus morreu. No domingo de Páscoa, marca a ressurreição de Cristo. Só que tem um porém na Páscoa o seguinte: muita gente não procura celebrar o renascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo. Muita gente celebra mais a Páscoa, o ovo da Páscoa, do que a ressurreição do Criador. E aí, com certeza botaram que a culpa foi do Satanás por ter inventado o coelho da Páscoa. Eu nunca vi o coelho da Páscoa botar o ovo. Pelo que eu saiba aí, é a coelha que bota o ovo, não é? Então, muita gente celebra mais a Páscoa, o ovo da Páscoa, do que a ressurreição de Cristo. Então, se é para celebrar a Páscoa comendo o ovo da Páscoa, é melhor nem celebrar. No caso, se é para celebrar a Páscoa com a ressurreição de Cristo, aí é o correto de louvar o Senhor, agradecer ao Senhor. Já na Semana da Paixão, que os católicos consideram Jesus morto, aí não deve celebrar não. Até um dia, olha que coisa engraçada. Eu já era evangélico já. Eu já estava na protestante. Minha mãe dizia que era convertida. A gente tentava engravatar uma vez. E não era a primeira vez não. Já aconteceu outros fatos. Eu estava vendo um televisão no meu celular. Aí minha mãe me chama. Tiago, afinal o que foi? Desliga o celular. E desliga o celular. Daqui a pouco Jesus está morrendo. Aí eu pensei, como é? Jesus está morrendo? Não deve ligar não. Aí eu fiz, mamãe, desliga esse celular. Aí eu fiquei pensando, para os evangélicos, um protestante, Jesus está vivo. Mesmo que seja na Semana Santa, Jesus está vivo. Aí eu pensei, bom, na dúvida eu tenho que obedecer, né? Se não obedecer, eu apanho. Aí deu 4 horas, 4h30 por aí. Aí eu perguntei, e aí mãe, já posso? Agora pode. Aí, no caso, que nem me perdoe, mas com esse pensamento, eu creio que minha mãe não era totalmente convertida. E outra, minha irmã e o pastor, eles falam o seguinte: olha, esse negócio de dizer que Jesus morreu, não acredite não. Mesmo sexta-feira santa, marcando a morte de Cristo, ele está vivo. Aí eu fico pensando assim, como é que Jesus fica vendo o pessoal matando ele e ressuscitando ele? Vai entender. E por isso que não deve comer a carne. Apesar que Jesus já falou uma vez, aquele que não come da minha carne não me pertence.
Mas para os católicos enfiou na cabeça que carne não deve ser comido em plena sexta-feira santa. Aí é difícil, né? Muita gente crê em outras coisas. Mas crê no Senhor, ninguém crê não, viu? Desculpa eu estar falando assim. Então, se for por esse caso de celebrar aí a sexta-feira por causa da morte de Cristo, é melhor nem celebrar. Porque a gente sabe que está vivo. E no caso da Páscoa, se tiver de celebrar, devemos celebrar a ressurreição de Cristo. E não comer o ovo da Páscoa. Bom, aí você pensa aí se vai ou não. Porque a dica não é para celebrar a Páscoa comer o ovo da Páscoa. Se tiver de celebrar a Páscoa, que celebre com a ressurreição de Cristo. E não celebre a Sexta-feira Santa só porque Jesus morreu.